Glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bem contigo, tua família? Como é que vocês estão? A partir de agora nós estaremos iniciando mais uma transmissão do Calvário, mais uma transmissão do seu culto. E você sabe, antes da transmissão nós vamos para a parte dos avisos. Você pode nos acompanhar, transmissões como essa, às terça-feiras, como hoje, quinta, a partir das 19h30. Nos domingos você pode acompanhar cultos das nossas transmissões online a partir das 18h30. Nós estamos falando aqui da Igreja Congregacional do Calvário, seu templo sede, situada aqui a rua Paulo de Frontin, próximo ao Parque da Criança, aqui em Campina Grande. Você que não é de Campina, está nos acompanhando aqui em Campina Grande, da Paraíba. Nós estamos fazendo essa transmissão da nossa igreja sede, cujo pastor é o pastor João Bosco de Moraes. Temos também outras congregações nossas. Aqui dentro da cidade temos duas, Bodocongó 3, lá na rua Valéria dos Anjos, no bairro de Bodocongó, como nós falamos, pastoreada pelo pastor Antônio Júnior. Temos também ali uma congregação no bairro da Liberdade. Ela é dirigida pelo presbítero Ângelo Roncalli. Temos também algumas congregações também fora da nossa cidade. No município, lá do Sertão, aqui da Paraíba, no município de Tavares, o presbítero Adenildo é o dirigente de uma congregação naquela localidade. Temos também ali no sítio Torre, do município de Riachão do Bacamarte, que eu estou à frente daquele trabalho, eu, presbítero Osés. E também na zona rural do município de Pocinhos, lá no distrito de Nazaré de Pocinhos, temos também uma congregação, cujo presbítero Jefferson está tutoriando aquele trabalho, tá bom? Eu convido você a ficar atento conosco a tudo aquilo que vai acontecer. No Instagram você pode acompanhar aí no IECC Oficial, esse é o Instagram da igreja. Tanto no canal do YouTube quanto no Facebook, IEC Calvário, você pode estar acompanhando. Aí no YouTube você pode mandar sua mensagem, seu pedido de oração, e nós temos orado durante aqui um momento de oração por aqueles pedidos que têm sido enviados para nós. Como também você pode participar enviando suas fotos. Ao final do programa, da exibição, no final do culto, nós estaremos exibindo algumas fotos de internautas, de irmãos que estavam acompanhando a última transmissão e nos mandaram para nós, tá bom? Então você tira a foto aí, a selfie, você próxima à sua televisão, ao computador. Se você está assistindo de um celular, pede para alguém tirar a foto você assistindo do celular, tá bom? E poder assim passar para nós essa imagem, a gente exibir para que todos possam acompanhar, tá certo? Também você pode acompanhar essa programação através da página lá do Facebook do programa Toque no Altar. Toque no Altar vai lá também estar sendo transmitido. Compartilhe esse link aí do Facebook, abra a sala de vídeo, de forma que várias pessoas possam ter acesso a essa informação, tá bom? Vamos começar o culto dessa noite com uma oração e faremos uma leitura e de seguida nós iremos para os cânticos, tá bom? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso e gracioso para conosco. Ó Pai, nos deu mais uma semana que domingo estávamos aqui, estamos agora 2 dias depois também. O Senhor tem nos preservado, nos guardado. Pai, obrigado por isso. Nos ajuda, ó Pai, para nessa noite poder te render louvores, que o teu nome é merecedor, é digno. A prestarmos atenção, ouvidos, à tua palavra, para aplicar a nossa vida. Ó Deus, toma a direção desse trabalho e abençoa todos que estão conosco. No nome de Jesus, amém. Queridos, eu convido você, aonde você estiver, a abrir sua Bíblia, pegar aí seu smartphone, seu tablet e abrir o aplicativo e ler conosco o capítulo 1 da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Hoje nós estaremos iniciando uma nova série de estudos, dessa vez agora nessa carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Então convido você a fazer essa leitura inicial do capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 12, tá bom? Leia comigo o que é que diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por isso, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Nós fizemos a leitura desse texto de Colossenses, e nós vamos falar, logo mais, fazer a exposição desse texto, de Cristo, como Ele tem a sua supremacia. Ele é o incomparável. E eu queria ler um pequeno texto, que está lá no livro do autor John MacArthur, para que você possa meditar e louvar a Deus com todo o coração. Um dos princípios mais importantes da Escritura é a afirmação de que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões da vida e santidade. Você vai aprender com o estudo dessa carta que Jesus Cristo é suficiente. Ele é suficiente para a criação, salvação, santificação, glorificação. Ele é tão puro que não há nele nenhum defeito, mancha, sinal do pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, erro ou imperfeição. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Ele é o único Filho amado. Todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão nele. A plenitude de Deus habita corporalmente nele. Ele é herdeiro de todas as coisas, é criador de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o primogênito de toda a criação, é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, é o sol que ilumina, é o médico que cura, é a coluna de fogo que defende, é o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que suporta, a rocha que sustém as maiores pressões. Ele está assentado à direita do trono da majestade nas alturas. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior a Melquisedeque, superior a todos os profetas, maior que Satanás, é mais forte que a morte. Ele é o primeiro, é o último, é o imaculado, o Cordeiro de Deus. Ele é a nossa paz, é a nossa esperança, é a nossa vida, é o caminho vivo e verdadeiro, é a força de Israel, é a raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro, é o autor e consumador da nossa fé, ele é o autor da nossa salvação, é o campeão, é o escolhido, ele é o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, é o servo justo. Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Ele é o homem de dores, é a luz, é o Filho do homem, Ele é a videira, é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o Senhor, Ele é o profeta, Ele é o sacerdote, Ele é o rei. Ele é o nosso descanso sabático, poderoso. Ele é a nossa justiça, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Deus Pai eterno, príncipe da paz. Ele é o supremo pastor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das nações, Ele é o leão de Judá, a palavra viva, a rocha da salvação, o Espírito eterno. Ele é anterior a tudo, Criador e Consolador, Messias. Ele é o grande sou. Louve a esse Jesus nesse instante. Pai do Senhor, boa noite, amém, irmãos? Vamos louvar a Deus.
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar e sua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar e sua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me o coração igual ao teu.
Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me o coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me o coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me o coração igual ao teu. Dá-me o coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me o coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me o coração igual ao teu. Dá-me o coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me o coração igual ao teu. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai e humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a sua voz como sempre ouvi, amar sua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio.
Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a sua voz como sempre ouvi, amar sua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a sua voz como sempre ouvi, amar sua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Que bênção, né? Que bênção estarmos juntos louvando ao nosso Deus. Nesse momento vamos fazer um momento de intercessão, e eu queria convidar você da sua casa a também estar orando conosco nesse instante. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te louvamos por tua misericórdia, por tua graça, por tua bênção, por estarmos até aqui. Ó Deus, e o Senhor tem nos guardado, protegido, continua a fazer. Mais do que tudo isso, Senhor, ainda continua a nos fortalecer em Ti. Ó Deus, cada vez mais olharmos para Ti, não as circunstâncias terrenas, ó Pai, que nós possamos estar enfrentando. Queremos colocar diante de Ti famílias, Senhor, conhecidos nós, pessoas que também são desconhecidas, que têm sofrido devido a essa pandemia. Vem com a Tua misericórdia e a Tua graça sendo estendida sobre essas famílias, ó Pai, preservando e guardando. Sobre aqueles profissionais autônomos, liberais, ó Deus, que trabalham de diversas formas, em nome de Jesus, vem com a Tua misericórdia, Tua graça, trazendo a provisão, o sustento dele para a Tua glória. Queremos Te pedir, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, ó Pai, de outras doenças e precisam também de tratamento, vem com a Tua misericórdia, a Tua mão estendendo sobre esses. Vem sobre a Tua igreja, fortalecendo, derramando da Tua bênção, da Tua graça, vem sobre o nosso país, ó Deus, fazendo com que aqueles que governam essa nação possam, ó Deus, ter o coração voltado para as Tuas coisas, Senhor, possam governar, agir, ó Pai, no temor do Senhor, no nome de Jesus. Vem sobre nós, Igreja Congregacional do Calvário, fortalecendo as nossas atividades, nos abençoando, nos ajudando a cada vez mais estar unidos, firmes e fortes nessa obra. Abençoa, ó Deus, o Teu povo para a Tua glória. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido você, mais uma vez, a estar conosco lendo o texto lá de Colossenses. Nós já lemos, eu queria que você lesse novamente o texto que será exposto nessa noite. Colossenses capítulo 1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês.
Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Queridos, hoje nós iniciaremos a exposição bíblica da carta aos Colossenses. Carta esta que foi escrita por Paulo, mais ou menos nos anos 60, 62, depois de Cristo. Paulo estava preso quando escreve essa carta, escreve também a carta aos Efésios, mais ou menos nesse período, como também a carta a Filemon. E essa igreja a quem Paulo escreve não foi uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Tudo indica que essa igreja foi plantada pelo irmão, como Paulo menciona aqui, cooperador e fiel ministro, Epáfras. Paulo não teve contato, não pisou nessas terras, nessa área da cidade de Colossos, mas levou o evangelho durante 3 anos para uma cidade dentro de uma região lá em Éfeso, e possivelmente Epáfras ouviu o evangelho lá de Éfeso e plantou a igreja nessa região. Havia 3 cidades lá próximo na região: Colossos, Hierápolis, Laodiceia, e possivelmente Epáfras é o plantador ou o fundador dessa igreja nessa localidade, sabe? A cidade de Colossos era uma cidade que era até imponente, tempos atrás, mas passado o tempo ela perdeu relevância, perdeu importância, virou uma das cidades mais simples, sem importância na localidade. Mas para essa igreja, para essa comunidade, Paulo escreve uma carta com um teor teológico muito grande. Talvez o maior tratado sobre Cristo do Novo Testamento está nessa carta que Paulo escreveu. Para uma cidade até então insignificante aos olhos humanos, Deus deixou para nós uma preciosidade a respeito de Cristo, que Paulo escreveu para combater algumas coisas que estavam acontecendo no meio dessa igreja. Queridos, cada carta que Paulo escreve com um objetivo, em geral, para poder combater algum ensinamento errado que está infiltrado naquele meio. Nós vemos isso na carta que ele escreve aos Gálatas, na carta que ele escreve à igreja de Tessalônica, e por aí vai. E a carta aos Colossenses não é diferente, sabe? Aquela região, ela era composta por pessoas pagãs, como também havia uma colônia grande de judeus nessa região. E havia um sincretismo religioso. A gente, ao percorrer toda essa carta, vai observar elementos do judaísmo, elementos do paganismo. Iremos ver também, queridos, alguns entendimentos que estavam chegando, alguns ventos de doutrina, vamos dizer assim, que já estava de forma incipiente aparecendo e depois vai ser combatido de forma mais enérgica e mais drástica, de uma corrente que já estava chegando lá, a heresia do gnosticismo. E você vai ver elementos bem marcantes aqui no meio dessa comunidade dos Colossenses, dessa igreja lá nessa cidade, e Paulo vai escrever para combater, para mostrar que não é bem assim. Estava se diminuindo
o tamanho de Cristo, a obra de Cristo, aquilo que Cristo tinha sido feito. Nessa forma de pensar, como os gnósticos, coloca Deus, a matéria sendo má. Então, Deus sendo bom, perfeito, Ele não pode criar a matéria porque ela é má. Ele não pode ter contato com essa matéria que é má. Então, a ideia de ter Jesus, Deus perfeito, santo, encarnado, não vai bem, não bate com o que essa heresia ensinava. Então, dentro do entendimento dele, Deus tinha que representar ou aparecer em algumas emanações dele, alguns chamados eões, onde seria cada vez mais Deus perdendo sua força, poder, até chegar a um ponto em que ele está destituído de toda aquela santidade, todo aquele poder, e de fato ter contato com a humanidade, que esse ponto para ele seria como Jesus. Para ele, Jesus também não era ser humano, carne e osso. Inclusive havia um entendimento entre eles, entre os gnósticos, que Jesus, ao caminhar na areia, não aparecia as pegadas dele, porque ele era como um fantasma, não era carne e osso. E Paulo vem para ensinar aos irmãos de Colossos coisas que não é bem assim, e mostrar a superioridade de Cristo. Se coloca Cristo como secundário, como uma criatura também de Deus. Coloca-se Cristo bem abaixo, bem inferior do que Ele é como Deus e Criador de todas as coisas. Tira-se a supremacia de Cristo, e Paulo, através dessa carta, vai mostrar que não é bem assim. Sabe, irmãos, nós estaremos estudando, logo mais estaremos iniciando esses estudos, mas eu estou com essa introdução para você poder situar do que vai ser falado ao longo dessas semanas. Havia alguns elementos também do judaísmo, havia também alguns elementos, sabe, de adoração a anjos, de culto a anjos, sabe, e infelizmente, queridos, não estou dizendo que está seguindo o gnosticismo, mas a gente vê pessoas no meio cristão, sabe, apelando, querendo que anjo venha, que anjo apareça, sabe, prefere abrir mão daquilo que Deus nos dá em Cristo Jesus para que um anjo traga algo, ou um anjo apareça em sua comunidade ou em seus cultos. E Paulo vem cortar todo esse tipo de coisa, de culto a anjos, de dias sagrados, de alimentos sagrados ou separados, sabe? E aí é o que você vai ver no estudo de toda essa carta. E eu convido você, a partir desse instante, a estar conosco, estudando a partir de então. Se a gente fosse fazer um esboço bem simples dessa carta, a gente ia ver que ela fala sobre a supremacia de Cristo, onde no primeiro capítulo vai falar sobre Cristo como a imagem de Deus, como agente da criação, sustentador, o cabeça do corpo que é a igreja. Vemos o papel de Cristo na reconciliação com o Pai, nos reconciliando por meio de sua morte, e vive em nós como esperança da glória. Vemos também no capítulo 2, Cristo como a fonte de todos os tesouros. As filosofias mundanas não se fundamentam nele. Nós vemos isso no capítulo 2. Vemos também que nós temos vida ou estamos vivos em Cristo, não há necessidade de legalismo ou ritualismo. Já no capítulo 3 vimos que a nossa vida é Cristo, Cristo é a nossa vida, e podemos evitar a imoralidade e abençoar os outros. De uma forma geral, um esboço geral, essa é a carta que estaremos estudando a partir de hoje. Olha o que é que diz o versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Irmãos, Paulo já começa a dizer, se apresentar, e ele segue uma estrutura característica normal de todas as correspondências da época, que era uma apresentação a quem estava sendo destinada a carta, uma saudação, e Paulo faz dessa forma, seguindo o que era a norma culta ou as correspondência oficial da época. Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Queridos, Paulo vai mostrando aqui, primeiro, quem ele é. Ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Ele é um enviado de Deus, sabe? Ele não está ali como alguém de forma autônoma ou sozinha, se autodeclarando ou se autonomeando. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. Paulo não se autodenominou apóstolo, não se auto-ungiu apóstolo, não se colocou, se fez sozinho pela sua própria vontade. Ele foi escolhido por Deus, Deus quem o designou e chamou para essa missão.
Queridos, os apóstolos eram pessoas que andaram com Jesus, que foram escolhidos por Jesus, que testemunharam de sua morte e de sua ressurreição, sabe? E Paulo foi alguém que foi chamado por Jesus, não no meio daqueles 12, mas logo após. O próprio Senhor chamou a Paulo e o designou como um apóstolo. Hoje nós vemos pessoas se autonomeando, sabe, criando a sua própria título de apóstolo. E nós, na nossa forma de entender e ler a Bíblia, nós vemos que o apostolado encerrou naquele período, sabe? Não temos representante dos apóstolos. Pelo contrário, nós, como igreja, temos como fundação Cristo, a doutrina dos apóstolos, e aí todos que vieram depois construíram sobre eles, sabe? Sobre esse ensinamento. Nós seguimos as doutrinas dos apóstolos. Para nós, apóstolos são aqueles que a Bíblia registrou para nós. Paulo mostra isso, que ele é apóstolo, não pela vontade dele, não porque ele quis, não porque ele escolheu, mas foi Deus quem o chamou. E Paulo fala nessa introdução, na apresentação, dizendo quem é que está emitindo essa carta, que ele e o irmão Timóteo. Paulo não estava só, sabe, irmãos? Paulo não trabalha só, nenhum de nós, irmãos, como corpo de Deus, como corpo de Cristo, trabalhamos ou vivemos só, isolados. Nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. E a gente vê nas viagens de Paulo, ele sempre está acompanhado. Aqui ele está preso em Roma, sabe? Porque acusaram Paulo de colocar um gentio dentro de um templo, de uma parte lá que era proibido. E Paulo foi preso por esse motivo. E foi feito todo um plano para que Paulo fosse morto durante a sua transferência de prisão. E Paulo, sabendo desse plano, sendo informado, apela para ir para Roma, para ser julgado lá. Ele, por ter essa prerrogativa como cidadão romano, a ele lhe é concedido esse direito. E ele está em Roma, preso, e Timóteo está ali auxiliando nessa prisão. Ele não está só. E Paulo diz, aos santos, versículo de número 2, e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, na cidade de Colossos. Queridos, Paulo chama aqueles irmãos, aquela igreja constituída, entenda, tenha isso bem claro no seu coração. Igreja não é isso, não é esse espaço físico. Igreja é o corpo de Deus, é o povo de Deus. Isso é igreja. Aqui é prédio, podemos chamar até de templo. É o lugar onde a igreja se reúne para cultuar a Deus. Então Paulo escreve a essas pessoas que se reuniam a essa época numa casa. Possivelmente essa igreja aqui se reunia na casa de um irmão chamado Filemon, a quem Paulo escreve uma carta, a menor carta, e que tem um conteúdo maravilhoso. E Paulo escreve a essa igreja, a esses irmãos, ao corpo de Cristo que se reunia na localidade, nessa cidade de Colossos, chamando-os de santos e fiéis. Queridos, apesar de nós estarmos, da igreja estar nessa terra, apesar de todos os pecados, essa luta contra o pecado, ora consegue vencer a luta, ora cai. Mesmo como nós ouvimos dizer, eu que dirijo uma igreja ali na zona rural do município de Riachão de Bacamarte, mortais, seres humanos como nós, comedor de feijão e farinha, mesmo com todas essas falhas, a Bíblia chama o povo de Deus de santo, porque foi um povo separado por Deus para o próprio Deus. A ideia que a Bíblia traz de santo é dessa separação, não é daquele milagreiro, não é daquele que opera milagre, não é aquele que vai ser de alguma forma canonizado, não. A ideia aqui é de pessoas que foram separadas por Deus. E Paulo diz que aquela igreja, mesmo passando por todas aquelas dificuldades teológicas que você vai entender no decorrer aí dessas semanas, eles são chamados santos. É interessante que Paulo também chama isso, para uma carta que ele escreveu bem antes, aos Coríntios. E a igreja lá dos Coríntios tinha diversos conflitos. Nós vemos lá no capítulo de número 5 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que um próprio filho, ele estava possuindo a mulher do pai. Essa mulher, possivelmente, era
casada com o pai, não sabia se o pai tinha morrido ou não. Mas essa igreja, com todos esses problemas, mas foi um povo comprado por Deus. E quem nos santifica é Jesus Cristo com o seu sangue. E Paulo diz aos santos e fiéis, essa ideia aqui de fiéis é a ideia daqueles que creem, que buscam viver em confiança e em fidelidade a Deus. Queridos, nós somos chamados para confiar e crer nesse Deus. Nós cremos nessa mensagem que foi pregada a nós, que é essa mensagem de Cristo, que para o mundo é loucura, que parece ser a fraqueza. Sabe, essa mensagem que na cruz do Calvário, Deus reconcilia o mundo com Ele, Deus reconcilia o homem perdido com Ele, através da morte de Jesus, daquele sacrifício expiatório. Nós somos esses fiéis, nós somos os crentes. Assim como Paulo escreve aos Colossenses, eles também criam dessa forma. Agora é interessante, queridos, que note que Paulo escreve aos Colossenses e fala aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Ele diz que aquelas pessoas estão em Cristo e estão em Colossos. Queridos, aqui nos dá a ideia que aqueles irmãos tinham residência fixa, moravam numa polis, numa cidade, sabe, chamada Colossos. Alguns seriam cidadãos daquele império romano ou não, outros teriam sua nacionalidade diferente, tinham seu endereço, seus afazeres, estavam propensos ou sujeitos a toda aquela legislação daquela localidade. Mas acima de tudo, eles estavam em Cristo, sabe? Não eram as leis do Império Romano, da região que regia a vida deles. Acima deles serem cidadãos, morarem e residirem nessa cidade, eles estavam em Cristo. Queridos, a igreja está em Cristo. Nós temos nossa cidadania, eu sou campinense, sabe? Tanto na cidade, quanto no clube, sou campinense. Mas acima de tudo, nós estamos em Cristo Jesus. A nossa vida está oculta em Cristo Jesus, queridos, sabe? O bom disso é que estamos seguros na mão de Jesus. Jesus estende as mãos para nos salvar, estende sua mão, e a fé é a mão estendida para segurar Cristo, e Ele que nos sustém, nós estamos em Cristo Jesus. E a esse povo que é santo, a esse povo que é fiel, que é crente, que confia nesse Jesus, que está firmado, fixado, presos, unidos a Cristo, Paulo vem saudando que a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus seja com eles. Paulo, depois de saudar, ele vai ser grato, vai mostrar o motivo de sua gratidão a Deus. Olha o que ele diz, versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Aquela igreja de Colossos era motivo de gratidão, de Paulo poder agradecer a Deus. Isso era algo bem comum de Paulo fazer nas suas cartas. Se você for dar uma folheada aí pelas cartas que Paulo escreveu, era bem comum ele fazer isso. Ele dá uma parada na segunda carta aos Coríntios, ele fala também algo diferente no início da carta em Gálatas, porque ele já vai tratar de um assunto bem mais sério, ele é bem enérgico com relação a isso. Mas em geral é isso. E ele vai esclarecer o motivo da sua alegria, da sua gratidão a Deus por aquela igreja. Olha, sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Aquele povo, crente, os santos, ou fiéis, como diz a minha tradução NVI, eles criam em Jesus. Então Paulo dá graças a Deus por essa fé em Cristo Jesus, mas o que é que ele diz? Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que Ele está reservada nos céus. Aquele povo confia em Jesus, crê em Jesus, e isso já chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. Aquele povo ama os seus irmãos, isso é motivo de louvor a Deus, e aquele povo, sabe, faz isso porque tem uma esperança que está reservada nos céus, de algo que eles ouviram da palavra de verdade, que chegou até eles. Queridos,
Paulo mostra, como ele mostra em outras cartas, a exemplo da carta aos Tessalonicenses, aquilo que alguns chamam, meu querido, da tríplice virtude da igreja ou dos cristãos. Ele vem falando sobre a fé, ele fala sobre o amor, ele fala sobre a esperança, a fé que eles têm em Cristo, o amor que eles têm pelos irmãos, a esperança que eles ouviram e está reservada nos céus, eles ouviram através do Evangelho. Queridos, isso são virtudes que estão no meio do povo de Deus, a fé, o amor, a esperança. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala isso no capítulo 13, quando ele vem falando do amor, e são três que permanecem: a fé, o amor e a esperança. O maior deles é o amor. Em diversas passagens da Bíblia você vai ver presentes isso, sabe? Na ressurreição de Lázaro, nós vimos isso, nós vemos o amor de Jesus por aquela família. Nós vemos Jesus falando sobre a esperança que eles tinham da ressurreição dos mortos no último dia. Como nós vemos também Jesus perguntando para a irmã de Lázaro se ela cria, porque se cresce veria a glória de Deus. Fé, amor e esperança. Nós vimos isso também, irmãos, na última ceia. Essa combinação de amor, fé e esperança, sabe? Diz o texto da palavra de Deus lá em João, capítulo de número 13, versículo 1, diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vem falando sobre o amor. No versículo de número 34, a lavar os pés dos seus discípulos e dar-lhe novo mandamento, que continueis a amar uns aos outros, ele sublinhou a importância do amor, sabe? No capítulo 14, e aí você seguindo, sabe o que ele diz? Que aqueles corações não deviam ficar perturbados. Jesus disse que eles, como confiavam em Deus, ou deviam confiar em Deus, deveriam confiar em Jesus, crer em Jesus. Ele fala sobre fé. E ele fala esperança, quando diz que na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito. E ele diz: eu vou preparar lugar. Jesus fala do amor, Jesus fala de fé, Jesus fala de esperança. Quando a gente fala de fé, irmãos, é como se a gente estivesse olhando para cima, para o Senhor, aquele que está no alto. Tem algo a ver com algo que foi feito, a obra de Cristo no passado. Quando nós falamos de amor, tem algo a ver com os que ao nosso lado, os nossos irmãos, algo que acontece hoje. Quando nós falamos de esperança, tem algo a ver com o futuro, projetando algo que está na frente. E a esperança, irmãos, que a Bíblia fala, não é essa esperança que às vezes nós temos de que algo do nada possa nos surpreender e acontecer de melhor, mas é algo duvidoso. Quando a Bíblia fala de esperança da igreja do cristão, que está reservada para nós, é uma questão certa no futuro. É disso que a Bíblia está falando, sabe? Pedro, falando sobre essas tríplice virtude, na sua primeira carta, versículo de número, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Cristo entre os mortos, para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ele fala de fé. Mesmo não tendo visto, no versículo 8, vocês o amam, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam de alegria indizível e gloriosa. Fé, esperança e amor. Paulo louva a Deus, porque essa igreja apresenta essas virtudes. Mas de onde é que vem a fé, o amor e, em especial, essa esperança? Olha o que é que diz o versículo 5. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. O Evangelho é que nos traz essa esperança que está guardada para o povo de Deus nos céus. Essa esperança que Paulo fala à igreja dos Colossenses,
que Paulo fala também a outras igrejas, que ele fala também, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Essa esperança nós temos através do Evangelho. Sabe, queridos? É no Evangelho que nós vemos essa esperança. O fim dos poderes destrutivos desse mundo, o reinado dos céus sobre a terra, o fim do diabo e da morte, o juízo universal, o novo céu e nova terra, tudo isso constitui na esperança que é falada na Bíblia. Tudo isso é uma realidade que virá. É o Evangelho que mostra essa esperança. Mas a gente olhando os demais versículos, o teólogo William Barclay, ele fala sobre esse Evangelho, e nós vemos, através dos outros versículos, o que ele é. O Evangelho é o que ele chama, é um Evangelho, é uma boa notícia. Sabe, queridos, o Evangelho é algo maravilhoso, porque é a notícia de Deus para nós. Ele traz essa esperança que nos aguarda. Mas o Evangelho também é o que? É a verdade. Pelo que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho. Sabe, queridos, todas as religiões precedentes poderiam intitular ou conjecturar algo sobre Deus. O Evangelho cristão brinda um homem, não com conversas, falácias ou com conjectura, mas com certezas sobre Deus. Você que está ouvindo sobre o Evangelho, creia, confie essa palavra, porque ele é verdade sobre Deus. Não há enganação, não há enrolação, não há dúvida, ele é a verdade. Mas esse Evangelho também, ele é universal, é para todo o mundo. Se, queridos, aquela igreja lá na cidade de Colossos estava sendo afligida, assediada por esse pensamento, essa heresia do gnosticismo, onde mostrava que podia ter alguns, vamos dizer assim, insights, ou ser iniciado, e alguns entender os mistérios, para poucos, não para todos. O Evangelho é para todos. Para todos, não tem esse de iniciado, não tem este que tem as chaves ou as senhas. O Evangelho é para todo mundo. Ele não está limitado, queridos, a raça, nação, nem classe, nem condição social. Não, o Evangelho é para todos. Mas como diz o texto, ainda a gente continuando, o Evangelho é produtivo. Olha o que é que diz o versículo 6. Por todo mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorreu entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em sua verdade. Sabe, o Evangelho produz frutos de forma crescente. O Evangelho tem poder para transformar vidas, pode produzir frutos como vidas transformadas. Eu tenho a alegria de conhecer alguém que antes a gente conhecia a história de uma pessoa viciada, alcoólatra, sabe? Que às vezes importunavam o trabalho da igreja e hoje é transformado num servo de Deus, uma pessoa regenerada, salva pelo sangue de Jesus, porque o Evangelho é produtivo, ele produz, ele transforma. Ele é poderoso para fazer isso. Mas não só isso, o Evangelho também é da graça, queridos. O Evangelho não é aquilo que o homem faz para com Deus, para se aproximar de Deus, para ser aceito de Deus. E Paulo diz que esse Evangelho foi pregado lá para aqueles cristãos, aqueles crentes, aqueles fiéis e santos lá de Colossos. Vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou a vocês. Por todo o mundo vai crescendo, frutificando, como também ocorre entre vocês desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Queridos, o Evangelho não é uma coisa mais entre as outras que o homem faz ou perante si. Não é outra tarefa sem esperança ou que amedronta. O Evangelho é a mensagem, não é a mensagem do que Deus pede, mas sim do que Ele oferece. Queridos, quantos não têm entendido de forma errada, equivocada, como se ele vier mais às reuniões da igreja, participar mais, isso ele vai conseguir de alguma forma chamar a atenção de Deus?
Se ele contribui mais com suas ofertas ou dízimos, isso vai trazer mais atenção de Deus para si. O Evangelho não é aquilo que nós fazemos para Deus, é aquilo que Deus fez por nós. O Evangelho é aquilo que Deus nos oferece. Não, o Evangelho não fala do que Deus exige do homem, mas sim do que Deus lhe dá. O Evangelho mostra de Cristo sendo morto. Não porque a humanidade toda apelou para Deus. Ó Senhor, dá-nos um Salvador, porque estamos perdidos longe de Ti. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que cada um pecava, seguia os seus caminhos para longe de Deus. Como o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Romanos, capítulo 3, salvo engano, diz que o homem sem Deus, seguindo o seu curso, ele acha que temer a Deus é inútil. Então não é aquilo que nós fazemos ou pedimos, mas aquilo que Deus dá. Que Deus, em seu grande amor, enviou o seu Filho para morrer por nós, para comprar para si um povo, que Ele é fiel, que Ele é santo. Isso que Ele transforma esse povo. Esse é o Evangelho da graça. Mas como Paulo, escrevendo a sua carta, aqui nessa introdução, ele diz que aqueles crentes lá de Colossos, eles ouviram desse Evangelho da graça em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador. Esse Evangelho se transmite humanamente. Queridos, isso aqui não é feito uma máquina que se é colocado em nós, que é plugado. Nós estamos com equipamentos aqui, você que entende um pouco sabe que nós estamos numa geração desse equipamento informático que é o plug and play. Basta você plugar e já é reconhecido na hora, sabe? Queridos, o Evangelho não baixa um download, não é algo que se compreende, é algo que se é pregado de um para outro. A mensagem chegou a nós, porque alguém pregou. A mensagem chegou à igreja, a igreja foi formada lá em Colossos, porque um homem de Deus levou essa mensagem e foi pregada lá, sabe? O Evangelho se transmite humanamente. Mas olha o que é que diz também o versículo de número 7. Acompanha conosco. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também falou-nos do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras, ele é alguém que Paulo coloca como um amado cooperador, um fiel ministro de Cristo. Sabe, queridos, Epáfras ouviu o Evangelho, como nós falamos, possivelmente ali na cidade de Éfeso, onde Paulo passou 3 anos ministrando a palavra naquela localidade. E aí a gente vê os planos soberanos de Deus. Paulo passou 3 anos pregando em Éfeso. Passou 3 semestres, ou 1 ano e meio, pregando em Coríntios. Passou 3 finais de semana pregando em Tessalônica. E as igrejas floresceram nesses locais. Nesses 3 anos, Epáfras entendeu essa mensagem da graça de Deus, que é o Evangelho, e levou aos Colossenses. Ele, como um fiel pregador, um ministro fiel, um cooperador, um discipulador, porque ele levou o Evangelho da verdade. Queridos, levar o Evangelho da verdade tem seu curso, sabe? Pregar a verdade de Deus não é fácil, não é simples. Nós, como somos, na nossa natureza, pragmáticos, queremos números, queremos algo visível que nos chame a atenção. Talvez achemos que um ministro fiel é aquele que arrasta multidões, é aquele que a sua pregação está bombando, é aquele que está no top 10 no Twitter, sabe? Ministro fiel é aquele que procura expor a palavra de Deus como Deus falou. Como os reformadores diziam, se o homem de Deus, o pregador, ele é fiel na exposição da palavra de Deus, ali é o próprio Deus falando para a igreja, para o povo. Epáfras era um fiel ministro, cooperador, discipulador, falou do Evangelho, sabe? Paulo, e nós vamos ver, como eu falei no decorrer dessas semanas, aqui, não estava refutando Epáfras, não, porque Epáfras ensinou um Evangelho de verdade. Estava refutando um pensamento que estava chegando e tentando assediar, ou já assediando, a igreja lá de Colossos. Essa igreja em Colossos
como Paulo diz no versículo 11, também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. É a igreja que entendeu a mensagem, que se amou, era uma igreja comprometida. Aí no versículo 9, olha o que é que diz o versículo 9. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Paulo, queridos, ao ouvir notícias daquela igreja, ora por ela, sabe? Ele já dava graças a Deus, era grato a Deus por aquilo que Deus estava fazendo naquela igreja, e agora ora, intercedendo por aquela igreja. Agora, ele não pede para aquela igreja não sofra, ele não pede para que aquela igreja cresça, ou seja, destaque. Ele não está pedindo para que ela seja livre do sofrimento, mas ele está orando a Deus para que aquela igreja possa conhecer qual é a vontade de Deus para ela, sabe? Tenha pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Conhecer e saber como aplicar esse conhecimento. Versículo 10 e versículo 11. E por isso, para que vocês vivam de uma maneira digna e possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Sabe, queridos, qual é a oração de Paulo para que eles conheçam a vontade de Deus? Para que assim eles possam viver aquela igreja, agradando a Deus e frutificando em toda boa obra. A vida da igreja, a vida do cristão, é uma vida para conhecer a Deus e andar nos seus caminhos. Ele enxergar de uma maneira diferente, naquilo que nós chamamos da cosmovisão cristã. Ele vai ver as coisas de forma diferente. Queridos, a vida cristã não é um manual, como às vezes nós ouvimos pessoas pensarem ou falarem dessa forma, como se fosse dizer, não, eu agora sou crente, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, só devo fazer aquilo. Não, ela não é um manual do que pode e não pode. A vida cristã, não. É uma maneira de enxergar diferente o mundo, agora usando as lentes da palavra de Deus. Procurando enxergar como Deus enxerga o que Deus quer para nós. Então, a maneira que Paulo ora pela igreja de Colossos é para que eles possam entender a vontade de Deus e assim reflita no seu caminhar diário, na sua vida diária. A nossa vida diária, queridos, não está dissociada da nossa fé. Nós podemos glorificar a Deus com aquilo que fazemos. Devemos glorificar a Deus com aquilo que fazemos. E Paulo diz, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. É algo que já se tem, o conhecimento, mas é para se crescer nele, sabe? E sendo fortalecidos com todo o poder. E aí vai se fortalecer cada vez mais. E Paulo fala algo bem interessante. E aí já estamos caminhando para o final da nossa exposição, do nosso primeiro estudo. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paulo fala que esse caminhar da igreja, essa oração é para que ela cresça no conhecimento, frutifique, seja fortalecida, perseverando, tendo paciência, isso com alegria. Não é com dor e sofrimento, mas de forma alegre. A perseverança aqui, queridos, está relacionado com as situações que se nos aparecem. Enfrentar essas situações e poder se manter firme. Lembra da parábola do semeador? Ou da semente? Lá em Mateus capítulo de número 13, versículo 20 e 21 diz, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, e Jesus fala da semente que caiu à beira do caminho, da que caiu em um terreno pedregoso, da que caiu entre espinhos, da que caiu em terra fértil. Desde que caiu em terreno pedregoso, ele diz, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Viu algo diferente, uma forma diferente de ser. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Não persevera.
A vida cristã, irmãos, é uma vida de perseverança. Sabe? Minha vida toda, graças a Deus, foi dentro dos caminhos de Cristo. Não me desviei. Mas enquanto eu viver, eu tenho que perseverar, lutando contra pecados, sabe? Buscando a santificação. É uma luta de perseverar. Não é algo que você já atingiu um patamar e dali você não mais sai. É uma vida de perseverança. Você que é novo na fé, que está nos acompanhando, se você enfrentou lutas, dificuldades e até caiu e tropeçou, persevere. Porque o Cristo que Ele chamou, Ele sabia que você era assim. O apóstolo Paulo fala que aquele que começou a boa obra há de concluir, há de aperfeiçoar até o dia do Senhor. A vida cristã é de perseverança. Sabe? Ora acorda pronto para enfrentar um gigante, um leão. Ora não quer se levantar da cama no outro dia com medo de enfrentar tudo. Mas persevere, confiando em Cristo. Queridos, nós estamos em pé, não é por nossa força. É porque Cristo nos sustenta. Não é nós que seguramos a mão de Deus e estamos seguros. Mas é Ele que diz que eu que te tomo pela tua mão direita e te digo não temas, é Ele quem segura. Vamos perseverar, que Ele está segurando nossas mãos. Mas também na perseverança, vem falando sobre paciência. A paciência está relacionada, queridos, às pessoas. Se a perseverança é as situações, a paciência é as pessoas. Nós devemos suportar as pessoas. Sabe? Paulo, de uma maneira até irônica, dizendo, olha, vós que sois fortes, devem suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradar a si mesmo. A paciência tem algo a ver com os outros, queridos. E nós tolerarmos e confiarmos e sermos pacientes, tolerantes. Tanto perseverar, tanto ser paciente, e Paulo diz, com alegria. E o versículo 12 diz, dando graças a Deus. Vai conhecer, Paulo ora para que a igreja conheça mais de Deus, para que isso repercuta na sua vida diária, seja transformado num caminhar diário, para que possa perseverar, possa ter paciência, com alegria, sendo grato a Deus. Por isso, queridos, se nós não formos gratos a Deus, estamos nos rebelando contra Deus, estamos dizendo, em outras palavras, que aquilo que Deus, que controla a nossa vida, que tem tudo sob controle, está fazendo, está errado. Então, se a gente está mostrando a nossa insatisfação, é porque Deus, o que controla as coisas, está fazendo de maneira errada. Então, sejamos gratos a Deus, na hora das dificuldades, na hora dos problemas que nos assolam, mesmo quando a gente não sabe como ser, vamos confiar em Deus. Paulo diz, vai perseverar, vai ter paciência com alegria, dando graças a Deus. Sabe por quê? E aí a gente vai estar encerrando a exposição desse primeiro estudo, porque Ele nos tornou dignos. Paulo fala para a igreja aos Colossenses, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus em Cristo nos fez dignos. Em outras traduções diz idôneos ou capacitados, não de nós mesmos. Não é mérito nosso, não é justiça nossa, foi Deus que fez isso conosco. Nós somos chamados para viver uma vida santa, porque Ele nos fez isso, para andarmos no seu reino, um reino de luz. Queridos, essa é a introdução dessa carta aos Colossenses. E eu queria finalizar só dizendo que para nós, ao fazer a exposição dessa carta, nós somos chamados, sim, a ouvir esse Evangelho, a guardar esse Evangelho, a viver esse Evangelho, a pregar esse Evangelho, a perseverar nele, frutificando como santos que somos, como fiéis e crentes que somos chamados. Se você não tem essa fé que nós temos, Deus te chama para você crer nesse Evangelho. Se você já tem essa fé, Deus te chama para continuar crendo
amando mais a Deus, buscando mais as coisas dEle e vivendo para a glória dEle. Tá bom? Quinta-feira daremos continuidade ao estudo dessa noite, que foi iniciado nessa noite. Vamos orar comigo nesse instante, em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por tua misericórdia, por tua graça, porque o Senhor nos fez idôneos, capacitados ou dignos de participar dessa herança. Ó Deus, não por méritos, mas por algo que nós recebemos por Ti, ó Jesus. Nos ajuda a viver, ó Deus, de dependência de Ti, ouvindo o Teu Evangelho, vivendo segundo o Evangelho, crendo e pregando essa palavra para a Tua glória. Ó Deus, vem nos abençoar para que quinta-feira possamos mais uma vez estar ouvindo a Tua palavra, ouvindo a exposição dessa carta e sendo abençoado, ó Deus, para a Tua glória. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nessa noite. No nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus para todo sempre. Amém. Queridos, assim nós encerramos a nossa primeira exposição dessa carta aos Colossenses. E eu te convido para quinta-feira, nesse mesmo horário, a partir das 19h30, você está conosco. No YouTube e Facebook, a página do Facebook, no canal do YouTube, IEC Calvário, ou no Instagram, oficial aqui da igreja, IECC Oficial. Também você pode acompanhar pela página, como nós falamos, Toque no Altar, lá do Facebook, sabe? facebook.com/toque no altar. A nossa igreja, o pastor da nossa igreja, ele é apresentador de um programa, Opção para a Vida. E você pode acompanhar também outras mensagens no programa Opção para a Vida, no canal do YouTube, como também na TV Master, canal por assinatura, a partir das 6 horas da manhã, tá certo? A nossa programação semanal, queridos, é o seguinte: cultos às terças e às quintas, a partir das 19h30, e aos domingos você tem culto às 18h30. Pela manhã do domingo, você pode acompanhar a Escola Bíblica Dominical para crianças a partir de 9 horas e para jovens e adultos a partir das 10 horas da manhã. Nesses canais que nós falamos, você pode acompanhar todos os dias devocionais, através do Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? Então, vai lá, acessa, vai no YouTube, clica lá no sininho, se inscreve, sabe? Para receber notificações aí de tudo que é feito aqui pela a igreja. Sábado passado, nós iniciamos um projeto diferente, sabe? Bem ousado e bem legal. Foi muito bom mesmo. Que é um programa chamado Estação Calvário. Estivemos aqui com o Quarteto Querigma, num bate-papo bem descontraído. Bom, sábado que vem, a partir das 19h30, teremos mais uma edição do nosso Estação Calvário. No caso do Estação Calvário, só vai ao ar pelo YouTube. Lembre-se, Estação Calvário só vai ao ar pelo YouTube. Sábado, estaremos aqui entrevistando a psicóloga Micaela Alcântara e vai falar um pouco sobre ansiedade. Então nós teremos entrevista, um papo bem descontraído, teremos também um momento de cânticos, tá bom? Então, esteja conosco acompanhando toda a nossa programação, tá bom? Agora, ao final, você vai ficar com algumas imagens de irmãos que nos mandaram essas fotos do último culto, da última transmissão que estiveram aqui assistindo, tá bom? Manda também a tua foto e que ela vai ser exibida aqui, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus.